Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja conosco, que Deus venha falar conosco através dessa santa e poderosa palavra, amém? Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Deus, por mais uma vez louvar e bendizer o teu nome. Graças te damos, Deus, por mais uma vez falar conosco, por mais uma vez, Pai amado, ser o nosso Pai, ser o nosso ajudador, o nosso auxílio, Deus, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai, fale conosco através da tua santa e poderosa palavra. Irmãos, hoje estamos em Jeremias capítulo 3. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia. Mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não me invocarás, dizendo: meu pai, tu és o meu guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou guardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneceis. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fez tudo isso, volta para mim? Mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou, mas a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte, e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós. Porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e entendeste os teus caminhos com estranhos debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes, frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela.
ao monte do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos seus exércitos das nações. E eu disse: Pai, me chamarás e de mim te não desviarás. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel. Portanto, perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas, deveras, no Senhor nosso Deus estás a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e as suas vacas, e os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos de nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Que palavra forte, poderosa e abençoada, né? Aqui um ensinamento para nós. Essa palavra ela nos ensina muita coisa, né? A palavra do Senhor aqui está dizendo que a gente pode pecar, mas a gente deve se arrepender enquanto é tempo e se voltar para Deus. Não devemos nos apartar da presença dele. Ainda há tempo de salvação. A ira do Senhor, ela não dura para sempre. O Senhor nos perdoa, a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Vou estar lendo algo aqui para o nosso entendimento, amém? Neste texto de Jeremias 3, Deus promete dar ao seu povo pastores segundo o seu coração. É o Senhor quem comanda e orienta o ministério da sua amada igreja. Os dons ministeriais são concedidos à igreja pelo próprio Deus. É Deus quem levanta os pastores para apacentar o seu rebanho. Ao falar de pastores segundo o coração de Deus, imediatamente nos vem à memória Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, Davi estava no campo apacentando as ovelhas de seu pai. Davi era um pastor dedicado e trabalhador. Após a unção que recebeu do profeta Samuel, daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou da vida de Davi. Portanto, Davi era um homem revestido do Espírito Santo. Davi era um homem forte e valente e homem de guerra. Portanto, Davi era um homem preparado para vencer as batalhas da vida. Davi era sucedido em palavras e o Senhor era com ele. Portanto, Davi era bom de oratória e desfrutava da presença do Senhor na sua vida. Conclusão: os pastores segundo o coração de Deus são aqueles que apacentam o rebanho com conhecimento e com inteligência, são aqueles que ensinam ao povo com sabedoria, são aqueles que sabem se conduzir de forma prudente diante de Deus e dos homens. Irmãos, confesso que essa palavra aqui de Jeremias 3 falou muito ao meu coração hoje e ela confirmou algo que o Senhor havia falado comigo ainda hoje pela manhã e alegrou muito meu coração essa palavra. A palavra do Senhor que está dizendo, né,
quando a gente tem um chamado, quando a gente é escolhido, quando você tem um chamado pastoral, você consegue ali ter uma boa oratória, você consegue, às vezes você já tem um dom de um pastor e não sabe. Mas se você é um escolhido pelo Senhor, se você tem um chamado, você em algum momento vai se tornar esse pastor. Porque a palavra do Senhor ela não volta vazia, o Senhor não mente. E quando Ele usa alguém para falar, Ele está ali falando mesmo o que Ele vai fazer na sua vida e Ele está confirmando. Esta palavra aqui, cada palavra dessa que a gente lê aqui, amanhã vamos para Jeremias capítulo 4, será mais uma confirmação da palavra. E tenta acompanhar todos os dias aqui um capítulo por dia. Eu sei que não é fácil, assim como não é fácil para os irmãos acompanhar aqui todos os dias. Vem desânimo, cansaço, as dificuldades, a adversidade, as pedras de tropeço, vem pensamentos ruins, mas é necessário. Mesmo eu trabalhando o dia todo, tenho as minhas coisas de casa, sou mãe e tenho meus afazeres, eu venho gravar, porque é uma coisa que o Senhor colocou para eu fazer. Eu sei a minha identidade espiritual, sei que eu tenho um chamado missionário, sei que eu tenho um chamado pastoral, e desde que eu me entendo por gente, eu sempre sirvo as pessoas de alguma maneira. E às vezes eu não sou tão servida pelas pessoas, mas o meu chamado não é para ser servido, o meu chamado é para servir, é para cuidar. Então eu creio que eu estou certa, estou caminhando no caminho certo que o Senhor tem para minha vida, e eu vou continuar servindo, porque quando eu sirvo, Deus envia pessoas para abençoar minha vida, Deus envia pessoas para abençoar a vida dos meus filhos, com roupas, com calçados, com material escolar. O Senhor, Ele é um Deus da provisão. E quando a gente faz para o próximo, o Senhor faz por nós. Descubra a tua identidade espiritual, descubra o chamado que o Senhor tem para a tua vida. Jeremias 3, aqui está dizendo que o Senhor vai levantar pastores segundo o coração de Deus. Segundo o coração do nosso Deus. E como eu estava falando, não é fácil a gente poder todo dia estar ali meditando a palavra do Senhor. A gente precisa ler este livro todos os dias, sem faltar um dia. E quando você colocar um propósito com o Senhor, um propósito de jejum, um propósito de oração, em busca aí do seu crescimento espiritual, não se aceita, não se permita ficar no estado morno. O estado morno é o pior estado que o ser humano pode ficar em qualquer área da sua vida. Não se deixe parar no morno, ou esfria ou esquenta. Porque o estado morno, ele é o estado de quente e esfriando, começa a ficar morno. Não fique assim, não deixe a luz, a sua candeia, a sua lamparina apagar. Mantenha-se acesa a chama do Espírito que queima em você, aleluias. Oh Espírito Santo da verdade, oh meu Deus, obrigada Jesus. Irmãos, e como eu tô falando aqui, quando a gente tem um chamado, o Senhor, Ele vai nos encurralar, Ele vai nos colocar contra a parede de um lado, e você vai ir para um lado, e você vai se programar todinho. E isso acontece comigo, por isso eu tô falando algo que eu vivo. E a gente se programa ali tudo bonitinho, mas se não for dentro daquilo que o Senhor tem para a tua vida, não vai fluir, não vai fluir mesmo. E Ele te leva, você vai para um lado, Ele te coloca no caminho de novo, você vai para o outro, Ele te volta para o caminho de novo. Só que nesses contratempos aí que você vai tentando se desviar do que Deus tem para você, vem as lutas e vem batalha, porque você está fugindo do propósito do Senhor. Não tem lugar melhor para se ficar na vida, não tem lugar melhor que o ser humano possa estar, é dentro do propósito de Deus. Porque você estando dentro do teu propósito, o Senhor vai tirar tudo aquilo que vier para atrapalhar o propósito dele na sua vida, o Senhor vai tirar. E tudo aquilo que tiver de errado, o Senhor vai consertar. Tudo aquilo que não tiver ali naquele propósito que o Senhor tem para a sua vida, isso vai sair da tua frente, vai cair por terra. Irmãos, coloca a propósito do Senhor, descubra a sua identidade espiritual,
a minha identidade, eu preciso servir, eu tenho que servir as pessoas. Esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado. Então eu já sei qual é o meu chamado. Não estou ainda dirigindo uma igreja, sendo uma missionária numa igreja, mas no tempo do Senhor eu já sei que isso que o Senhor tem para mim. Agora no tempo dele vai acontecer. Enquanto isso não acontece, eu preciso me manter dentro do propósito. Quando eu tinha 4, 5 anos de idade, 3 anos, eu chegava na igreja e os pastores falavam: você tem um chamado para pregar a palavra do Senhor. E fui crescendo e os pastores falavam: você tem um chamado para pregar a palavra do Senhor, você tem um chamado para pregar a palavra do Senhor. Em qualquer igreja que eu vou, todo mundo fala: você tem um chamado da palavra. E eu já tentei cantar, já tentei aprender a tocar bateria, mas não é o que o Senhor quer para mim. E eu decidi, para independente de como eu esteja, a minha situação atual, isso não vai me calar a minha boca. Cada vida que me ouvir aqui, que conseguir se arrepender aos pés do Senhor, vai haver uma festa no céu. Por cada pecador arrependido, os anjos louvam e há uma festa no céu. E se o Senhor me escolheu para ser esse instrumento na terra de pregar a palavra, eu preciso fazer isso. Eu querendo ou não, eu preciso cumprir o que o Senhor tem para fazer na minha vida, para que a minha vida flua para frente, para que eu tenha uma vida estabilizada, uma vida estável na presença do Senhor, para que eu crie uma raiz. Eu estava meditando sobre algo ontem que falou muito comigo. As coisas do mundo, ela cria assim uma coisa superficial. É como se fosse uma árvore com 3 dedinhos de raiz só, uma árvore grossona, grande. E ali naquela árvore você consegue ver várias coisas. Coisas materiais, carros, você consegue ver ali casas, palácios, mansões e festa, bebidas, prostituição, e você vê aquilo ali tudo à frente dos teus olhos. Só que quando você vai para pegar aquelas coisas que tá naquela árvore, a árvore tá sem raiz. O que vai acontecer com você? Você vai cair com árvore, com coisas malignas que o inimigo te apresenta, com um prato muito bonito, porque o mundo, ele não tem raiz, mas a presença do Senhor, ela é recheada. As coisas celestiais, elas vão vindo de forma diferente na nossa vida. Cada dia que você acorda, você recebe um milagre. Hoje o meu dia foi uma bênção pelo Senhor. Dificuldades a gente vai ter todos os dias na nossa vida. A vida nossa não é fácil. Servir a Deus não é fácil. O caminho é estreito, mas a certeza da vitória é grande. E tive um dia muito abençoado. O Senhor abençoou muito o meu dia. Falou comigo várias vezes, através de coisas pequenas. A gente tem que ficar atento aos pequenos detalhes no nosso dia, porque o Senhor vai falar conosco e Ele vai nos confirmar orações que a gente tem orado. Ele vai falar conosco aí, ó. Lembra aquilo que você me falou? Estou confirmando com você. Lembra aquilo que você me pediu? Eu estou enviando alguém para te abençoar. E a gente tem que ficar muito atento aos detalhes. E o que eu voltando aqui da árvore, as coisas na presença do Senhor, cada vez que a gente está aqui se aprofundando na Bíblia, todos os dias lendo aqui um capítulo, todos os dias buscando a face do Senhor, a gente está se enraizando numa rocha. Em cima, a árvore, aparentemente, a árvore não precisa ter ali coisas como as que eu estava dizendo aqui, aos olhos nus. Mas o que a gente precisa se preparar é para aquele grande dia, a nossa morada celestial. E precisamos semear. E se a gente tem um chamado pastoral, um chamado missionário, a gente precisa fazer o que o Senhor está dizendo. E ali a gente vai criando a nossa raiz. Quando vier o vento forte, a nossa árvore não vai tombar como no mundo, como fora da presença do Senhor. A nossa árvore vai estar ali, ó, que é a nossa vida,
A palavra do Senhor nos compara como uma árvore em várias passagens da Bíblia. E ali a gente vai ter aquela raiz, eu tô no Senhor, eu tô firmada com o Senhor, a depressão não vai me matar, e essa enfermidade não é para morte, e esse desemprego não vai me tirar da presença do meu Deus, que eu tô com raiz. E assim você precisa criar uma construção diária na presença do Senhor, para que você se solidifique nessa rocha, amém? Precisa ter essa estabilidade espiritual. O mundo espiritual existe, irmãos. Há uma batalha todos os dias. Precisamos travar essa batalha cada vez que a gente abre a Bíblia e lê 2, 3 versículos sequer. A gente já está guerreando, a gente já está lutando. Cada vez que você ajuda o teu próximo, você já está quebrando ali uma muralha no mundo espiritual. Você já está conseguindo amar o teu próximo como a ti mesmo. Você já está conseguindo seguir o ID do Senhor, ir de pregar o Evangelho. Você já está conseguindo servir ali o ID do Senhor, de ser um discípulo, servir. O Senhor quer que a gente sirva uns aos outros, do que a gente faz por próximo. É a mesma coisa que a gente estiver fazendo para o próprio Deus. Nunca se esqueça disso. E assim, da mesma forma, quando a gente recebe algo, aquela pessoa foi enviada pelo próprio Deus para trazer para a gente. E a gente deve receber, que ela foi um enviado do Senhor. Receber aquilo com amor, com gratidão e orar pela vida daquela pessoa. Pedir o Senhor para retribuir em bênçãos espirituais, em saúde, em vitórias, em paz, em harmonia. A gente deve orar sim pelaquela vida que nos ajudou e ser muito grato a Deus, porque Ele foi um enviado do céu, Ele está servindo, cumprindo o ID do Senhor, amém? Que este livro nunca venha se apartar da nossa boca, dos nossos corações. Jeremias 3, se você estava lendo aí, caiu em Jeremias 3. O Senhor está falando aqui sobre pastores segundo o coração de Deus, sobre um chamado pastoral. Aqui está dizendo arrependimento, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos despojarei e vos tornarei a uma cidade e a 12 de uma geração, e vos levarei a Sião. O Senhor está dizendo, arrependei-vos enquanto é tempo, é chegada a hora que o Filho do Homem há de vir. Arrependei-vos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos estar orando, agradecendo a Ele por esse dia maravilhoso. Que o Senhor possa ter falado com você aí através desta santa e poderosa palavra. Palavra viva e eficaz que se renova a cada manhã. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos e bendizemos o teu nome nesta noite, Deus. Te agradecemos, Pai querido, por tudo que tem feito por nós. Te engrandecemos, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor é. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei dos Exércitos, Pai, Juiz do Juiz, o justo Juiz, santo, fiel. A própria verdade é o Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor venha, Pai amado, estar no centro desta meditação nesta noite. Que o Senhor venha ser aqui o nosso alvo, o nosso foco, que venhamos firmar na rocha que é o Senhor. Oh, Espírito Santo da verdade, vai de encontro à casa de cada pessoa que ouvir esta ministração, esta oração. Pai amado, Pai querido, trabalha em nossa mente, em nossos corações, Pai amado. Se estamos aqui meditando nesta noite é porque confiamos em Ti. Se estamos meditando na Tua palavra é porque temos fé em Ti. Queremos nos arrepender de todo o pecado. Queremos libertação, transformação, renovo. Nos vivifica, Pai. Ô Espírito Santo, faça presente em nosso lar, em nossa casa. Toma nossos familiares em Tuas mãos, nossos entes queridos, Deus, nossos filhos. Ô Espírito Santo, que não venha faltar o pão à nossa mesa, que a nossa despensa venha estar em Tuas mãos. A Tua palavra diz que não deixa o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Confiamos em Ti para prover recurso, Pai, financeiro para nós. Confiamos em Ti, Pai amado, para nos esquentar a nossa vida espiritual.
que possamos sair do estado morno, chegar no estado quente perante a Tua presença, que orar possa ser um hábito diário, que meditar na Tua palavra tem que ser como nos alimentar, como tomar água. Espírito Santo, nos dê mais força para jejuar mais, para buscar a Tua santa presença. Afasta de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Afasta de nós tudo que não faz parte do propósito que o Senhor tem na nossa vida, independente do que seja. O Senhor afasta em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, confiamos em Ti, por isso oramos a um Deus vivo, a um Deus que é justo, Pai. Espírito Santo, toma nossa vida em Tuas mãos, Pai, aquilo que é dito na nossa ausência, que o Senhor venha pelejar por nós. Te agradecemos, Deus, por enquanto estarmos dormindo, o Senhor está trabalhando por nós. Pai, te engrandecemos, te agradecemos, Pai, gratidão por este dia, por esta noite. Espírito Santo, quebra toda maldição, Pai amado, hereditária, maldição lançada sobre nossa vida, sobre nossa mente, Pai, sobre as áreas da nossa vida que foram amaldiçoadas, que o Senhor venha quebrar essa corrente nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, unjam os umbrais da nossa porta, Deus, que o Senhor venha, Pai amado, guardar a nossa noite, nos dar um sono tranquilo, nos livra, Pai, de toda fúria maligna durante o nosso sono. Queima, Jesus, o Teu sangue a poder. O sangue de Jesus a poder para queimar todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, Jesus, a Tua palavra diz, Senhor, que ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, Deus. Pai, visita, Pai, a nossa vida, toma nossa área profissional, financeira, nossos empreendimentos, negócios, Pai. Trabalha, Jesus, segundo a Tua vontade, o Teu querer. Repreenda, Senhor, toda obra maligna feita contra a nossa vida, trabalhos, Pai amado, feito nas encruzilhadas, que o Senhor venha quebrar e desfazer nesta noite, pelo poder que há no sangue de Jesus. Queima, Pai, todo olho grande, toda inveja contra a nossa vida, que venha cair por terra, pelo poder que há no sangue de Jesus. Repita comigo: o sangue de Jesus a poder, o sangue de Jesus a poder para queimar todo mal, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eterno Pai, o Senhor me mostrava hoje, Pai, no Espírito, tocando na área da saúde de uma mulher. Que o Senhor possa, Pai amado, nesta noite trazer a libertação, que esse espírito de enfermidade venha bater em retirada. Pelo poder que há no sangue de Jesus, joga por terra, Pai. Dê a libertação a esta mulher nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu te ordeno, Satanás, que você bata em retirada, pelo poder que há no sangue do Jesus, do meu Jesus. Caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que possamos, Pai amado, sermos livres em Ti, Senhor. Gratidão, Pai amado, por tudo. Gratidão, meu Deus. Obrigada, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Derrama muita paz sobre o nosso lar, mansidão, calmaria, tranquilidade. Que o nosso sono, Pai amado, venha ser de visões do Senhor. Que o Senhor venha dar as suas revelações durante o nosso sono, nos livrando das armadilhas forjadas contra nós, Pai. Que todo pesadelo, insônia venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Se inscreva no canal, clique no sininho, ative a opção todas, dê um joinha, encaminhe este vídeo para alguém que você acha que necessita, que merece ouvir esta santa e poderosa palavra do Senhor Jesus. Amém? Boa noite e fiquem com Deus.